como a gente viu nas aulas passadas, é papel do CMN autorizar a emissão de papel moeda, né? Fixar as diretrizes da política cambial, né? Tanto a política monetária, cambial, fiscal. Ixi, minha câmera está ligada, deixa eu desligar aqui. Cambial, né? Monetária. E aí, quando a gente fala de autorizar a emissão de papel moeda, a gente fixe isso na cabeça de vocês, porque isso cai muito em prova de concurso da área bancária e é muito frisado. Porque o CMN, ele é um órgão normativo, ele é composto por apenas 3 pessoas, né? Como a gente viu é, lá no início, né? Antes era formado pelo presidente aliás, pelo ministro da Fazenda, né? O ministro do Planejamento e o ministro do Banco Central. Hoje mudou um pouco porque não existe mais o Ministério da Fazenda em si, e sim o Ministério, né, da Economia. O Ministério da Economia, hoje, ele é um super ministério. Ele é composto pelas pastas da Fazenda, do Planejamento e outras pastas da área econômica. Então, juntou todas essas pastas em uma super pasta, né, que é a pasta da Economia. E aí, como o CMN, ele é apenas um órgão deliberativo, tá certo? Ele é apenas 3 pessoas não executam nada, eles apenas ditam o que vai, né, o que vai ser colocado. Hoje a estrutura do Conselho Monetário Nacional é formado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, pelo secretário especial de Fazenda, que eu não vou saber quem é o nome da pessoa, e pelo presidente do Banco Central. Então, formado por essas 3 pessoas. E aí, quando a gente fala de política monetária, e a gente vai falar hoje um pouco sobre o compulsório, entender como é que ele atua, é importante frisar que é o CMN que autoriza, né, o papel moeda, mas quem emite é o Banco Central. E hoje a gente vai compreender e estudar um pouco mais sobre o Banco Central. Então, o CMN ele autoriza a emissão, o Bacen emite e a Casa da Moeda imprime. A Casa da Moeda não é considerado uma autoridade monetária, como alguns possam pensar. Não é autoridade monetária. A Casa da Moeda é apenas uma impressora oficial. Então, a, a Casa da Moeda, ela só imprime papel colorido, tá certo? Imprime papel colorido. Aquele papel colorido só vira dinheiro quando ele chega no Banco Central, que o Banco Central distribui para os demais bancos, né, para o sistema financeiro como um todo. Então, a Casa da Moeda é apenas uma impressora oficial, ela não tem status de órgão normativo, de órgão econômico. Tá certo? Então, o CEMIN, ele autoriza, o Bacen emite e a Casa da Moeda apenas imprime. E aí, é, dentro dessas funções, né, está a questão do percentual, né? A gente já falou essa questão do crédito, eu vou falar mais um pouco depois sobre o crédito. E aí está a questão de determinar o percentual, né, do compulsório. Não consigo riscar, né, no, no, no slide. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar aqui o meu note para eu explicar essa questão do, do, do compulsório para vocês. Aí depois Kaique volta a compartilhar o slide. Vocês estão vendo aí o note? Sim? Sim, tá dando para ver. Pronto, eu vou tentar escrever para que vocês entendam. Antes de eu explicar a questão do que seria o compulsório, a gente vai relembrar aquele esquema de intermediação financeira que nós vimos na primeira aula. Então, por exemplo, a gente tem aqui um intermediário financeiro. O intermediário financeiro, a gente é o banco, né? Para simplificar as coisas.
eu coloco no intermediário financeiro porque, além do banco, pode ser uma instituição de pagamentos, como o Nubank, pode ser uma corretora de valores, né? Pode ser uma casa de empréstimo, né? Pode ser qualquer empresa, né, que transacione, né, valores, né, valores financeiros, valores imobiliários. Então, de um lado nós temos a figura, né, dos poupadores, e nós temos também a figura do outro lado dos tomadores. Esse esquema vocês já estão, né, já estão familiarizados. Então, o que que acontece, né? Os poupadores, eles têm dinheiro sobrando e eles e vão e não guardam dinheiro em casa, né? Eles guardam dinheiro no banco, né? Através de uma operação de captação, né? E aí, vamos fazer um exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho um poupador, ele vai no banco e ele deposita R$ 10.000. Aí, o banco, que não atua com seu dinheiro, né? Atua com o dinheiro dos clientes, aí o que é que o banco faz? Esses R$ 10.000 e vai e empresta esse dinheiro através de uma operação de crédito para um tomador. E aqui eu vou chamar esse primeiro empréstimo para um tomador A. Vocês vão já entender por que eu estou chamando de tomador A. Então, R$ 10.000 que era do poupador foi para um tomador A. E aí, o que que faz? Esse tomador A pediu emprestado dinheiro para o banco para fazer alguma coisa, né? Porque estava devendo alguma coisa, ou porque ele estava precisando de dinheiro, né? Ele pediu dinheiro do banco que ele estava precisando. Então, geralmente porque estava devendo alguém. Então, vamos supor que esse tomador A pediu esses R$ 10.000 emprestado para o banco para, né, pagar um fornecedor, né? Um fornecedor A. Só que esse fornecedor, ele não guarda dinheiro debaixo do colchão, ele não guarda dinheiro no, em casa. Então, o que, que ele faz? Ele pega e deposita dinheiro no banco. Aí, ou seja, ele vai, né, e deposita esse dinheiro no banco, os mesmos R$ 10.000. No caso aqui, o banco, aqueles R$ 10.000, ele já se tornou 20.000, né? No caso aí, já está se tornando 20.000. Os mesmos R$ 10.000 já se tornou 20.000. Aí o que que acontece? O banco deposita desses R$ 10.000, desses novos R$ 10.000 que o fornecedor colocou, o que que vai acontecer? Ele vai emprestar, né? Ele não vai ficar com esse dinheiro lá guardado. Ele vai emprestar isso para um tomador, né? Ele emprestaria, né, esse dinheiro para deixa eu botar aqui mais para baixo, para um tomador B. Esse tomador B também está pedindo dinheiro para o banco porque ele precisa, né, pagar alguém, ele precisa utilizar alguém. E esse tomador B vai, né, pagar esse dinheiro para um fornecedor B. Fornecedor fornecedor B. E esse fornecedor B também não guarda o dinheiro debaixo do colchão, guarda o dinheiro dentro do banco. Então, vocês já viram, né, a espiral que isso vai causar, né? O fornecedor B também vai guardar dentro do banco. E aqueles R$ 10.000 iniciais já está virando R$ 30.000, né? Viraria R$ 30.000. Se não existisse algo que a gente chama de recolhimento compulsório.
Então, isso daqui, essa espiral, ela aconteceria se não existisse uma ferramenta chamada recolhimento compulsório. O que é esse recolhimento compulsório? Para toda operação de captação, toda vez que um banco intermediário financeiro capta um percentual de dinheiro, essa instituição financeira é obrigada pelo Banco Central a recolher parte desse dinheiro, recolhimento, pegar parte desse dinheiro e mandar para o Banco Central. E esse dinheiro fica lá no Banco Central e não volta nunca mais, tá certo? Então, esse recolhimento, ele é compulsório, tá certo? Ele é obrigatório e ele não volta, tá certo? Então, ele visa justamente impedir esse efeito de multiplicação do dinheiro, porque senão né, os bancos iam criar dinheiro à torta e à direita e não ia existir, a moeda ia se desvalorizar e ia gerar inflação, né? Então, o que acontece? O banco, o Bacen, né? No caso, o recolhimento compulsório, ele é efetuado pelo Banco Central, tá certo? Que a gente vai estudar um pouco mais hoje. Então, o Bacen, ele determina um percentual de compulsório, de recolhimento compulsório para toda operação de captação. Então, para que vocês entendam, vamos determinar um percentual que está perto da realidade, né? Vamos determinar um percentual de compulsório de 40%. Esse percentual, ele é bem próximo da realidade, né? Dependendo da operação de captação e dependendo do banco, da instituição financeira, esse percentual pode ser até maior, de 50%, 60%, né? Então, dependendo da instituição financeira, do tipo de banco, o Bacen determina o compulsório maior. Geralmente é 40%, 50%, 60%, dependendo da instituição financeira. Então, vamos lá. Nesse mesmo exemplo, vamos ver como é que configuraria a questão do compulsório. Então, por exemplo, os 10 mil que esse poupador depositou para o banco, então vamos dizer, cheguei lá no banco e estou depositando 10 mil. É uma captação, chegou dinheiro no banco, então vai incidir compulsório, certo? Então, 40% de 10 mil, quanto é? 4 mil reais, né? 4 mil reais vai, né, para aqui, para o compulsório. Então, vamos colocar aqui o compulsório dessa operação desses 10 mil. Então, 4 mil, né, dos 10 mil, 4 mil vai ser recolhido, né? O Banco Central vai pegar 4 mil desses 10 mil que está sendo captado. Só que o banco, ele também precisa deixar uma parte desse dinheiro captado para a tesouraria, né? Ele precisa deixar parte do dinheiro que é depositado lá para os caixas eletrônicos, né? Para as pessoas que precisam de papel moeda. Então, parte dos 10 mil vai ficar na tesouraria do banco, né? Porque o banco ele precisa de papel moeda, as pessoas sacam dinheiro. Então, ele tem que deixar. Pode ser que o poupador deposite 10 mil, mas pode ser que ele queira retirar parte desse dinheiro depois. Então, ele tem que deixar um percentual desse dinheiro na tesouraria. Então, na prática, vamos supor que desses 10 mil, ele deixe, né? Ele deixe R$ 1.000, né? O banco deixe R$ 1.000 na tesouraria, disponível para, né, para a questão do saque. Então, dos 10 mil que essa pessoa depositou, nós temos que R$ 1.000 foram na tesouraria e 4 mil foram de recolhimento compulsório, né, de empréstimo compulsório lá para o Bacen. Então, o banco, essa instituição financeira, só teria quanto, né, para emprestar, né, para um tomador A? Ele só teria R$ 5.000 para emprestar para um tomador A. Então, veja que de 10 mil que teria naquele exemplo, ele já tem só a metade, né? 5 mil.
Aí esse tomador A, né, seguindo, né, aquela história, esse tomador A vai ter que pagar para um fornecedor A, né, ele está requerendo esse dinheiro para efetuar alguma operação, né, para pagar alguém. Então ele vai emprestar esse fornecedor A, e esse fornecedor A não guarda dinheiro no colchão, não guarda dinheiro em casa, guarda dinheiro no banco, e vai depositar esses 5.000 reais, né, no banco, né? Está depositando esses 5.000 reais no banco. No momento que ele deposita esses 5.000 reais, é uma operação de captação, é uma operação de desconto. E toda operação de captação incide compulsório. Então, nesses 5.000 reais, vai incidir 40% de compulsório. 40% de 5.000 é quanto? Dá 2.000 reais, né? Então, 2.000 reais vai aqui pro compulsório, né? Pro compulsório do banco. Aí, a gente vai, nessa segunda captação, a gente vai considerar que o banco já tem dinheiro suficiente na tesouraria, né? Vamos supor que o banco não precise, né? Não precise de emprestar, não precisa deixar dinheiro na tesouraria. Então, desses 5.000 que foi depositado no banco, com os 2.000 que eu recolhi aqui para o compulsório, só ficaram 3.000 reais, né? 5.000 menos 2.000, ficaram só 3.000 reais. E aí, o banco só vai ter disponível para emprestar para um tomador B apenas 3.000 reais. E aí, né, acontece a mesma história. Esses 3.000 reais desse tomador B, né, para outro tomador. Esse tomador B, né, vai estar pedindo esse dinheiro para pagar outra pessoa, né, para pagar alguém, né. Nós estamos chamando essa pessoa de um fornecedor C, no caso, o fornecedor B. Esse fornecedor B, esse 5.000 aqui é do fornecedor A. Esse fornecedor B, ele vai, né, não guarda o dinheiro no colchão, não guarda dinheiro em casa, guarda dinheiro no banco, e aí ele vai, né, depositar esses 3.000 reais no banco. E aí, quando esse fornecedor B colocar esse dinheiro no banco, é uma captação, é um depósito, incide recolhimento compulsório, ele vai ter que colocar, né, esse percentual o Bacen recolhe 40% de compulsório em cima desses 3.000 reais. Então, 40% de 3.000 reais dá o quê? Dá 1.200, né? 1.200 reais. Então, né, o banco só teria disponível para um fornecedor C, aliás, para um tomador C, R$ 1.800. Então, vocês estão vendo que o efeito multiplicador do dinheiro ainda está acontecendo, né? Só que está acontecendo de uma maneira bem mais reduzida, né? De uma forma bem mais reduzida. E aí, vamos lá, se a gente. Vocês estão entendendo? Entenderam aí? Vocês estão tão calados. Vocês estão entendendo aí? Pedro, no caso, o banco sempre vai pegar essa porcentagem, 40%? Esse percentual, ele varia de banco para banco e varia também de instituição financeira para instituição financeira. Então, pode ser maior que 40%, na maioria das vezes vai ser maior do que 40%, mas pode também ser menor. Quem determina isso é o Banco Central, tá certo? Então, o Banco Central, ele determina um percentual de compulsório. Porque o compulsório, ele vai, como vocês estão vendo, o compulsório, ele vai limitar a questão da multiplicação do dinheiro. Porque, veja, ó, a gente fez aí um ciclo de 3 vezes. Então, a gente viu que, por exemplo, 10.000 reais, se a gente fizesse todo aquele ciclo da primeira vez, tinha dado o quê? Tinha dado 30.000 reais. E aqui vamos ver, quando a gente aplicou o compulsório, a gente teve, no primeiro momento, 10.000 reais. Em um segundo momento, a gente teve 5.000 reais. Em um terceiro momento, a gente teve 3.000 reais.
E em um quarto momento a gente teve 1.800. Se a gente somar isso daqui, dá 18, 19.800, né? A gente teve 19.800, diferente de 30 mil. Então, vejam que o recolhimento compulsório, ele diminui a questão do multiplicador financeiro. Na prática, o Banco Central, ele não realiza o compulsório em toda operação de captação, como a gente colocou aqui. E nem realiza todo dia. Então, mas ele é obrigado a toda a operação contabilizar. Então, toda a operação de captação, ele é obrigado a contabilizar o compulsório daquela, né, daquela captação. E aí, durante um período, ele vai recolher uma média do percentual de toda a captação daquele período, ou de uma semana, ou de 15 dias, mas ele é obrigado a recolher, né, o compulsório para o Banco Central. Todas as instituições financeiras são obrigadas a recolher um percentual ao Banco Central. Esse recolhimento é chamado de empréstimo compulsório. E esse compulsório, ele vai limitar justamente a questão da multiplicação, né? Da multiplicação do dinheiro, né? Vou até anotar aqui. O compulsório, ele limita o multiplicador monetário. Então, o compulsório, ele limita, tá certo? Ele impede que o dinheiro se multiplique, né? E aí impede aquela função de o banco criar dinheiro, tá certo? E aí, esse multiplicador, né? Esse multiplicador compulsório, para quem gosta de matemática, né? Para quem vislumbra, vocês já perceberam que isso aqui, se a gente fosse traduzir isso em uma operação matemática, visivelmente vocês veem que isso é uma PG, né? Uma progressão geométrica, né? De infinita, né? Porque ela não tem fim, que vai se multiplicando indefinidamente, tá certo? E aí, esse multiplicador monetário, ele é calculado pela seguinte fórmula, né? É calculado por 1 dividido pelo percentual do compulsório. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente colocou o compulsório de 40%. Então, nesse exemplo aqui, né, 1 sobre 40%, né, 0,4, é a mesma coisa que, né, dividindo isso aqui dá 2,5. Isso quer dizer que aqueles 10 mil reais que eu depositei, né, para cada R$ 1 que é depositado, esse R$ 1 vai virar R$ 2,50. Então, cada real que é depositado no banco vai virar R$ 2,50, né, para esse compulsório de 40%. Ou seja, os 10 mil que eu depositei, no final, aplicado todo esse compulsório, vai virar o quê? Vai virar R$ 25 mil. Ou seja, o banco, ao final de contas, através do sistema financeiro, ele criou aí de juros, né? Criou aí de dinheiro, criou R$ 15 mil de dinheiro. Ao final, mesmo aplicando o percentual de compulsório em cada operação. Então, se não existisse compulsório, por exemplo, se não existisse essa taxa, esse valor que o banco criava era infinito, certo? E o banco ia criar infinito. E quanto maior fosse a porcentagem de compulsório, se aumentasse a porcentagem de compulsório, iria diminuir, né, o multiplicador monetário. Se fosse um compulsório de 50%, se fosse 50%, só iria dar 2, né? E, no caso, o banco, no final, só iria
criar 20 mil reais. No caso aí, né, só criou só a metade, né? No caso, só criou 10 mil. E aí, quanto maior for o percentual de compulsório, aliás, quanto maior for o percentual de compulsório, menor vai ser o multiplicador monetário, menor vai ser a capacidade do banco de criar dinheiro. Tá certo? Mas Vocês. por quê, Pedro? Como assim? Não entendi a pergunta. Se aumentasse os porcento, o banco não tinha como, um exemplo, não fornecer, assim, não tinha aquele fluxo melhor de dinheiro. Se o banco não colocasse, não tivesse esse percentual de compulsório, se o banco não recolhesse, se ele não recolhesse esse percentual para o compulsório, os bancos iam criar dinheiro à torta e à direita, né? Porque, veja, lá no começo da explicação, os 10 mil que aquele poupador A tinha pegado, né? Esses 10 mil que o poupador A, ele ia pegar esses 10 mil e emprestar para um tomador A, o tomador A ia pagar para um fornecedor A, esse fornecedor ia depositar no banco e os 10 mil já tinham se tornado 20 mil, né? E aí, o banco, que não é besta nem nada, vai emprestar os outros 10 mil que ele criou nessa operação de crédito para outro fornecedor. E aí, esse fornecedor ia depositar, né? E esse tomador ia pagar esse dinheiro para outra pessoa. E essa pessoa que não guarda o dinheiro em casa, né? Não guarda o dinheiro no colchão, guarda o dinheiro do banco e ia colocar para o banco. Então, esses 10 mil já viraria 30 mil. Então, para limitar, para frear esse multiplicador monetário, para frear essa criação de dinheiro, né? Porque os bancos, eles criam dinheiro, né? Porque quando você empresta dinheiro, quando, por exemplo, você capta dinheiro para o banco, por exemplo, peguei 10 mil, e aí o banco, ele vai, lembra lá desde o início, né? Por exemplo, o banco, ele capta um recurso dos poupadores, mas ele vai pagar o principal, né? No final, o poupador, quando ele for resgatar, ele vai pegar o principal mais um percentual de juros, né? Então, e o tomador também, um dia, ele vai retornar esse dinheiro para o banco. E ele vai pagar o principal que ele tomou, mais um juro. Então, por exemplo, o poupador, vamos dizer que o tomador A peça 10 mil emprestado para o banco. Só que ele não vai voltar para o banco 10 mil. Ele vai voltar, por exemplo, 10.500 reais. Esses 500 reais é o juro que ele vai pagar por esse empréstimo para o banco. E da onde é que vem esses 500 reais? Né? Porque o banco só tinha 10.500. Como é que ele vai revoltar 500 reais? Da onde foi que o banco criou esses 10 mil reais, esses 500 reais? Esses 500 reais é um multiplicador financeiro, tá certo? O banco, ele tem essa capacidade de criar dinheiro, né? O crédito, né? Como a gente falou na aula passada, o crédito, ele aumenta, né? Ele aumenta a capacidade, né, dos meios de pagamento. O crédito, ele aumenta esse volume de pagamentos, ele aumenta a base monetária, né? Então, quando a gente fala de recolhimento compulsório, quando a gente fala de operação de crédito, de política monetária, a gente fala também de inflação, né? Porque quanto maior for, né, quanto menor for esse compulsório, mais os bancos vão criar dinheiro, mais as pessoas vão ter acesso ao dinheiro, e com acesso ao dinheiro as pessoas vão começar a comprar mais, né? Vão começar a consumir mais, vão começar a demandar mais produtos e serviços, e com o aumento da demanda e com pouca oferta, os preços tendem a aumentar, e aí, subida generalizada de preços, a gente tem inflação, tá certo? Então, vejam, né, percebam que tudo está interligado. Entendeu, Vitor? Entendi, Pedro. Obrigado aí. Ei, Pedro, Oi, pode falar. aquele 2,5 lá do multiplicador monetário significa o quê?
2,5, deixa eu só voltar para ver o que é. Pronto. 1 sobre 1,40 dá 2,5, né? Deixa eu só fazer aqui na calculadora para ver se é isso mesmo. Mas eu acho que é. Vocês estão vendo a calculadora aí? Vamos ver. Então, 1 dividido por 0,40 dá 2,5, né? Isso quer dizer que para cada real que um poupador depositar no banco, né, o banco vai transformar esse real em 2,50, né? Então, por exemplo, se o poupador deposita 10 mil reais, né? Aí vamos colocar aqui, vezes 10 mil reais. No final, esses 10 mil reais vão se tornar 25 mil reais, né? Então percebam aí o efeito, né, multiplicador do dinheiro. Entenderam aí? Pedro, fala de novo, a internet aqui cortou. Não deu para me ver direito. Eu só estava falando, né, que o Kaique perguntou por que desses 2,5. Esse 2,5 significa o seguinte: para cada R$ 1 que é depositado no banco, o banco vai transformar esse R$ 1 em 2,50. Ele vai multiplicar esse dinheiro para 1,50. Perceba que o efeito multiplicador vai continuar, né, esse multiplicador monetário, mas ele vai frear com a questão do compulsório. Quanto maior for o recolhimento compulsório, menor vai ser o efeito, né, do multiplicador monetário. E aí, quando a gente tem, hoje em dia, né, que nós temos, tudo vai depender das políticas econômicas existentes. Então, dependendo, o que acontece? Quando a economia está baixa, né, você está tendo, ultimamente, nós estamos tendo uma queda da atividade econômica, o país não está produzindo, né? O que acontece? Os bancos, eles diminuem as taxas de juros, né? A própria taxa Selic está, né? O próprio Banco Central, através do Copom, está diminuindo a questão da taxa Selic, e aí, com a taxa Selic baixa, se favorece a questão das operações de crédito. Então, acaba que o Banco Central acaba emitindo mais papel moeda através, né, desse multiplicador monetário para os bancos. Porque os bancos, eles vão, né, para criar esse dinheiro, eles precisam, né, pegar esse dinheiro do Banco Central, tá certo? Então, percebam, né, que esse recolhimento compulsório, ele tem tudo a ver com a questão da inflação, tem tudo a ver com taxa de juros, tá certo? Então, tudo está interligado. Ok? Pelo menos a questão do CMN, né, e começar a questão do Banco Central. Então, vocês entenderam a questão do depósito compulsório? Vocês entenderam o que é compulsório, o que é recolhimento compulsório? Sim. Sim, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, eu esqueço toda vida que esses slides tem esses negócios. Aí, vamos lá. Então, o compulsório, vocês entenderam, né, que é o Conselho Monetário Nacional que determina, né, esse percentual, ou seja, aquela porcentagem, é o CMN que determina, mas quem aplica o compulsório, né, quem realmente efetua, quem recebe o percentual do compulsório é o Banco Central. Então, o CMN ele é apenas um órgão normativo, ele apenas determina as coisas, mas quem executa na maioria das vezes, vai ser o Banco Central. Regulamentar as operações de redesconto. O que é o redesconto? Todos os bancos, né, todas as instituições financeiras,
elas têm uma conta lá no Banco Central, lá no Bacen, chamada de reservas bancárias. O que é isso? Nenhum banco pode ter conta em outro banco, tá certo? Nenhum banco tem conta em outro banco. Os bancos têm conta no Banco Central, tá certo? Um banco ele não pode abrir uma conta em outro banco. É proibir, tá certo? O Conselho Monetário proíbe. Então, o banco, ele, né, tem conta lá no Banco Central. Kaique, não pode ter, tá certo? Nenhum banco pode ter conta em outro banco, né? Os bancos têm conta no Banco Central. E o nome dessa conta se chama reserva bancária, tá certo? E aí, o que acontece? Com o atual sistema de pagamentos, né, que foi implementado a partir de 2012, o que acontecia? Quando terminava o expediente bancário, né, lá por volta lá das 5 horas, né, 6 horas da tarde, o banco ia fazer toda a compensação, né, ia ver quanto foi que entrou e quanto saiu, e aí o banco ia informar a questão do saldo, né, bancário para o Banco Central. E aí o que acontecia? Na maioria das vezes, algumas instituições financeiras tinham saldo negativo, ou seja, o volume de depósitos era menor do que o volume de saques. E aí, o Banco Central, o que acontece nessas situações, quando o banco, né, tem menos dinheiro, né, tem menos captação, né, isso é raro de acontecer, tá certo? Mas pode acontecer, né? O banco ter menos dinheiro, né? Ter menos captação do que o valor, né? Do que recolhimento. Aí o que acontece? O Banco Central ele tem duas alternativas. A primeira alternativa é liquidar a dívida, né? Cobrar a dívida. E aí, se o Banco Central cobrar a dívida, o que acontece? O banco fale. E aí, vocês estão lembrados do que acontece se um banco falir, né? Vai acontecer lá aquela história, que eu acho, não sei se o Magavi está presente na aula, mas ele vai lembrar muito bem, né? Da corrida bancária. Que quando o banco quebra, né? O vizinho vai pensar, ai, teu banco quebrou, então vou tirar dinheiro do banco também. Será que meu banco vai quebrar? Então, todo mundo começa a falar um pelo outro e começa a fofoca, né? Todo mundo fica com medo e começa a tirar dinheiro do banco. E aí, quando se fala de quebrar, né? A diferença, né, de um banco que está quebrando para um banco que quebrou, a diferença é de horas. Então, se um banco está com dívida, né, e está falindo, se ele abre 10 horas da manhã, né, quando ele fecha o expediente de tarde, pode ser que ele já tenha quebrado, porque o povo, o banco, ele não suporta uma corrida bancária, né? Todo mundo começa a tirar dinheiro do banco e o banco fale, certo? Porque o banco, ele não atua com dinheiro, né, do banqueiro, ele atua com dinheiro dos poupadores. Então, o que acontece? Os bancos, eles têm essa conta lá no Banco Central, né? Essas reservas bancárias, justamente para que no eventual, se o banco opera com saldo negativo durante o dia, ele pode, né, pedir, né, pegar emprestado parte, né, desse dinheiro através do Banco Central, através dessa conta que ele tem de reservas bancárias, através de uma operação que se chama redesconto, certo? Então, o redesconto, né, é esse empréstimo que o banco pega, né, através, né, do Banco Central, através dessas reservas bancárias, né, que o banco pega do Banco Central. Vocês entenderam o que é o redesconto? Sim, vocês estão tão calados.
E aí, tem também outra coisa. Os bancos, quando eles estão operando também com saldo negativo, eles também podem pedir emprestado a outros bancos, tá certo? Eles não têm conta nos outros bancos, mas eles podem tomar emprestado dinheiro para os outros bancos, através de uma operação que a gente chama de CDI, que é o certificado de depósito de... Ajeitar isso daqui. De depósito interbancário. O que acontece? Os bancos, eles emitem um certificado, como se fosse um título, né? E aí os bancos compram esse título, né? Através desses certificados e emprestam dinheiro para os outros bancos. E, inclusive, esse CDI a gente vai ver muito, tá certo? Esse CDI, ele é um percentual, tá certo? É uma taxa. Geralmente, essa taxa está atrelada à taxa Selic. Então, por exemplo, hoje a taxa Selic está em 2%, né? Então, o CDI geralmente é 1% menor do que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está deixa eu só ver aqui no Nubank quanto é que está a taxa de CDI. Dá para ver. Hoje em dia, o CDI está 1,90, que pode ser menor do que a taxa Selic. Hoje em dia está atual, né? Essa taxa atual. Está 1,91% ao ano. A taxa Selic está de 2% e o CDI está de 1,91%, né? Um percentual a menos, né? Aliás, um pouquinho menor que a menos. Está 0,09%, né? Quase 1% a menos. Então, esse certificado interbancário, né, é uma taxa, né, que os bancos cobram o empréstimo entre eles. Tudo bem? E aí, só para finalizar essa parte do CMN, também é atribuição do CMN regulamentar, né, regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras do país. Então, ele regulamenta, né, e fiscaliza todas as instituições financeiras do país. Para que uma instituição financeira possa ser criada, por exemplo, para que o Nubank vire banco, né, o Conselho Monetário Nacional tem que aprovar, né, o Banco Central também tem que aprovar. Então, tudo tem que passar pelo CMN, ele que fiscaliza, regulamenta tudo. Só passando agora para o Banco Central, né? Por que eu frisei, né? A gente passou quase um mês, né? Vem para o CMN, porque o CMN ele é o órgão principal do sistema financeiro nacional. Se vocês não entenderem o CMN, fica complicado de entender, né, os outros órgãos, porque ele é o manda-chuva, ele que manda em tudo, tá certo? Então a gente tá vendo primeiro os órgãos principais do CMN, para depois a gente ver os outros órgãos e depois a gente vê, né, as outras partes da disciplina, tá certo? Então, tudo que o CMN determina, quem vai executar vai ser o Banco Central. O Banco Central, ele é uma autarquia, tá certo? Era vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Esse texto está um pouquinho desatualizado, porque não existe mais Ministério da Fazenda, né? Existe Ministério da Economia, né? Hoje, né? Porque sempre existiu o Ministério da Fazenda. Só o governo, né, atual quer ser diferentão, né, que fez um super ministério, né, da economia. E aí, essa autarquia, ela tem responsabilidade de fazer cumprir as disposições conforme as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, tudo que o Conselho Monetário Nacional diz, o Banco Central vai lá e vai cumprir, tá certo? Então, é através do Banco Central que o governo, né, através do Conselho Monetário Nacional, vai intervir, né, vai
interferir diretamente no sistema financeiro nacional. Então, o Banco Central, ele é o órgão principal, ele é o órgão executor de toda a política econômica, a política monetária, a política cambial, todas aquelas políticas econômicas, fiscais, quem realmente vai executar, quem realmente vai controlar tudo isso vai ser o Banco Central. O Banco Central, ele tem sede em Brasília, tá certo? A sede fica lá em Brasília, mas ele tem representações, ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem, a palavra é representação mesmo, mas o que eu queria dizer, tem prédios, tá certo? Tem prédios em outros estados, nas principais capitais, como Rio Grande do Sul, né? No Paraná, em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né, na cidade de Belo Horizonte, na Bahia, né, na cidade de Salvador, em Pernambuco, né, na capital, e no Ceará, né, em Fortaleza. Tem até um caso interessante, né, que o Banco Central de Fortaleza teve um assalto, né, e acho que foi em 2010, eu fui em 2011, né, foi um dos maiores assaltos a banco do país, inclusive virou até filme, né, acho que está na Amazon Prime Video, quem quiser ver, né, depois, se tiver curiosidade, procura na internet, que eu acho que deve ter. É interessante assistir. Eu acho que foi um dos... inclusive, esse assalto do Banco Central do Brasil foi, foi um caso que inspirou a série, né, La Casa de Papel, né, foi inspirado nesse assalto que teve do Banco Central de Fortaleza, né, do Ceará. E em Natal, né, no Pará. Então, o Banco Central ali tem sede em Brasília, mas ele possui, né, representações, ele possui prédios, né, nesses estados, né, nesses estados são os únicos estados que possuem representações do Banco Central do Brasil. E aí, os diretores, né, o diretor, né, do Banco Central, incluindo o presidente, eles formam um grupo denominado COPOM, né, que significa Comitê de Política Monetária. O COPOM, eu vou falar mais, né, nos outros slides eu vou falar um pouco melhor sobre o COPOM, mas o que acontece? O COPOM, ele é a maior autoridade nacional quando se fala de política monetária. Então, é ele que vai definir toda a questão do volume, né, de dinheiro que é colocado, né, à disposição, e também ele é responsável por controlar a questão das metas de inflação. Então, dependendo da atividade econômica, de como o país está, ele vai regulamentar. Se o país está com inflação, ele vai regulamentar as taxas de juros, né? E se o país está com deflação, ele vai tentar, né, subir, né, essas taxas de juros. A gente sabe que quanto maior, né, aliás, quanto menor, né, aliás, quanto maior a taxa de juros, maior, né, a inflação, né, sobre determinado país. O que acontece? A inflação, só para a gente entender, a dívida pública, como eu falei em aulas passadas, a dívida pública, ela é ocasionada por investimentos, né? A nossa dívida pública, ela não é ocasionada por empréstimo, ela é ocasionada por investimentos. Através dos títulos públicos. Os títulos da dívida, né? Títulos. Ou seja, Tesouro Selic, né? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, né? Então, o que acontece? O governo, ele lança títulos da dívida
E aí as pessoas físicas, pessoas jurídicas compram esses títulos, tá certo? E esses títulos, eles são remunerados através de uma taxa que é chamada Selic. A gente vai falar melhor sobre o que é a Selic, né? A gente vai entender melhor em aulas futuras o que é a Selic, mas vocês já sabem que a Selic é a taxa básica de juros da economia. Então, o que acontece? Quando todos esses títulos públicos, né, esses títulos da dívida, eles são remunerados pela taxa Selic. E aí, todos os outros os bancos, que são os bancos dos grandes bancos, eles são os principais responsáveis por comprar esses títulos, né? Os bancos, eles são os maiores credores do governo, né? São eles que compram, na maioria das vezes, esses títulos. E aí, o que é que faz? Os bancos compram esses títulos públicos e acabam, né, que com o dinheiro dos juros que eles conseguem, eles acabam emprestando, né, esse dinheiro para os tomadores, né? E aí acaba que essas operações de crédito feitas pelos bancos é feita com juros maiores. Então, quando você tem uma taxa de juros de 2%, o banco, geralmente, quando ele vai fazer uma operação de crédito, seja um empréstimo, seja um financiamento, ele vai cobrar uma taxa de juro maior, certo? Ele vai cobrar uma taxa de juro maior do que a taxa Selic. Então, quando a gente diz que a taxa a taxa Selic é a taxa de juros básicas, quer dizer que ela é a taxa de juros mínima, né? Ela vai servir de referência para todas as outras taxas cobradas, para a taxa que é cobrada no cartão de crédito, para a taxa que é cobrada em um empréstimo, no cheque especial, né? Então, quando a taxa Selic está baixa, ela acaba trazendo todas as outras operações de crédito para ficarem baixas também. E aí, quando a taxa de juros está baixa, o que acontece? O que o governo está dizendo para a economia? Se a taxa de juros está baixa, não compensa você investir dinheiro, ou seja, não compensa você guardar dinheiro, porque o dinheiro não está rendendo nada. Então, compensa mais você pegar esse dinheiro e investir em produção. Então, compensa mais você tirar esse dinheiro do banco e vender, né, em produzir, né, em transformar esse dinheiro através do trabalho e gerar esse dinheiro mais do que você deixar esse dinheiro parado em uma aplicação financeira. Então, o que o governo diz, né, quando a taxa de juros está baixa? No momento atual, por exemplo, a taxa de juros está baixíssima. O recado que o governo está dizendo tire o dinheiro da poupança, tire o dinheiro dos investimentos e produza, porque o dinheiro não está rendendo nada, né? Não está rendendo praticamente nada. Então, quando a atividade econômica está caindo, né, e a gente está com a inflação baixa, que é o momento atual, a inflação oficial do governo está bastante baixa, geralmente você tem uma queda na taxa de juros, né? E tem uma queda na taxa de juros justamente para que você incentive para que as pessoas produzam, para que as pessoas não guardem dinheiro. E o contrário também é válido. Ou seja, quando você está tendo uma alta inflação, que você tem dinheiro demais na economia, né? O governo, por exemplo, o que está acontecendo? A taxa Selic está baixa, mas logo o governo vai ter que aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque o governo está jogando dinheiro na economia através desse auxílio emergencial. Muitas pessoas que estão desempregadas, que não têm renda, né, essas pessoas estão consumindo, né? E aí é um motivo também para o arroz estar tão caro, né? As pessoas mais pobres estão comprando comida, né? É lógico que existe também outro fator, né? No caso do arroz, que é a questão da produção, né? O dólar está alto e aí a produção também é recorde de arroz. O ano foi um dos anos que o governo brasileiro, né? Os produtores brasileiros mais produziram arroz esse ano. Só que o que acontece? Como o dólar está alto, os produtores preferem exportar
para a China, né, que é o maior comprador. A China tá armazenando, minha gente, a China está armazenando comida, né, porque para alimentar 1 bilhão de chineses, né, que existe lá, estão armazenando comida. E eles compram a maioria da comida aqui no Brasil. Então, os produtores, os maiores produtores do país, preferem exportar, né, vender para fora do que abastecer o mercado local. Então, quando você tem pouca oferta, né, de um produto, e também você tem abundância de um recurso, como a questão do dinheiro, os preços tendem a subir, né? Tudo é a questão da economia, né? Lembra lá da primeira aula que vocês tiveram de economia, né? O que é economia? Economia é a ciência, né, que vai tentar se preocupar com recursos escassos em uma sociedade. Quanto mais for escasso, quanto mais escasso for um determinado recurso, mais valioso ele vai ser. Então, quanto menos você tiver um determinado recurso na economia, mais caro ele vai ser. Então, quando você tem muito dinheiro jogado na economia, quando você tem muito real na economia, o que acontece? O real tende-se a desvalorizar, porque você tem mais real do que outras moedas, no caso, por exemplo, o dólar. Você tem muito real, o governo está emitindo dinheiro, né, à torta e à direita, e está emitindo dinheiro até sem lastro, né? Então, quando você tem o governo ultimamente está imprimindo muito dinheiro, né, jogando muito dinheiro na economia para pagar esse auxílio emergencial, então as pessoas estão tendo acesso, né, ao dinheiro, elas passam a consumir mais, e aí, consumindo mais, gera inflação. E aí, para tentar conter essa inflação, o que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Né? Aumentando a taxa de juros, o que faz? O governo ele incentiva para que as pessoas guardem dinheiro. Né? Guardando dinheiro, você tira dinheiro de circulação. Né? As pessoas pegam, em vez de você, né, consumir, pegar aquele dinheiro que você compraria com alimento, que você gastaria com alguma coisa, você investe no banco, porque se você investir no banco, você vai ter um retorno futuro. Então, acaba que o governo retira dinheiro da economia quando ele aumenta a taxa de juros, porque ele incentiva a questão da poupança, ele incentiva os investimentos. Então, tudo, né, toda essa política monetária, todo esse jogo, ele é influenciado pela questão da taxa de juros. Quando a taxa de juros está baixa, o recado que o governo dá é que as pessoas, né, tirem dinheiro do banco, que as pessoas consumam, né, que as pessoas produzam. E quando a taxa de juros está alta, significa dizer, né, que as pessoas devem, né, investir no banco, as pessoas, né, o crédito também se torna mais difícil, porque as pessoas não conseguem pagar os juros altos que os bancos cobram, então acaba que o volume de dinheiro que está presente na economia tende a diminuir com a taxa de juros alta. Né? Então, a gente sabe que quando a gente fala em uma economia emergente, como é o Brasil, o ideal é nem você ter uma taxa de juros muito baixa e nem muito alta. Né? É ter esse equilíbrio, né? Uma taxa de juros por volta de 4%, né? 5%, a maioria dos economistas dizem que é o ideal, né? Hoje em dia, a gente está com taxa menor, né? Eu já mostrei para vocês na aula passada, nós estamos com a taxa de juros com um patamar menor de toda a história, né? Que é 2%. Pois é, né? O arroz, hoje em dia, não sei se vocês viram, mas a Ana Maria Braga ontem, né? Foi no programa do encontro e estava vestida, né? Com colar de arroz, né? Ostentando arroz, né? Justamente uma crítica, né? Por preço abusivo, né? Mas tudo é política monetária, tudo é política do governo, né? Quando o governo está desvalorizando, né, a moeda, né? Está permitindo também que os produtores nacionais também exportem, né, uma commodity principal. Outra causa também é a questão do armazenamento, né? Em 2015, nós tínhamos um alto estoque de arroz, né, através dos galpões da Conab, né? Existiam um estoque enorme de arroz nesses galpões. O ICO tem um armazém da Conab. E aí, esse estoque praticamente foi consumido durante esses 5 anos de seca, né, nesses últimos anos, e não foi reposto. E aí, não tendo esse estoque, né, as pessoas
acabam nessa produção praticamente que foi exportada toda para a China e acaba que o país não tem, né? E acaba tendo que importar arroz de outros países para abastecer o mercado nacional, certo? Aí isso é complicado, né? O país ser exportador, né? Ter muito do alimento, exportar para outro país e não atender à demanda nacional. Então, é papel do governo, em vez de estar pedindo patriotismo dos lojistas, né? Dos comerciantes pedindo patriotismo. Coitado dos comerciantes, né? Porque eles não têm poder para isso, não têm poder para controlar preço. Porque se eles compram o arroz de outro fornecedor que já tem um preço de custo, lógico que ele vai repassar esse preço final para o consumidor. Quem tem poder de controlar isso é o governo, né? É o governo que vai controlar uma taxa de exportação. Então, por exemplo, o governo ele poderia muito bem aumentar a taxa de exportação. Então, um exportador pensaria duas e três vezes antes de exportar o arroz para a China ou para outro país. Então, ele preferiria, né? Seria muito mais rentável, dependendo da taxa de exportação, vender para o comércio local do que exportar. Então, quem controla tudo isso é o governo, né? Infelizmente, o governo tem falhado, né? Nessa política econômica, né? Eu não diria nem falhado, né? Porque, querendo ou não, é bom para o país exportar, né? É bom ter esse saldo que o país, o Brasil, ele importa demais. Então, aumentando as exportações, acaba que você tem uma balança comercial melhor. Mas, querendo ou não, no caso dessa commodity que é principal, que é a questão do arroz, influencia muito, né, na inflação, influencia muito na questão também da percepção monetária do consumidor, porque é, as pessoas comem, né, as pessoas precisam comer, e no caso, o arroz, ele é um dos alimentos principais, né, no prato do brasileiro. Praticamente todas as pessoas, você tira por vocês, né, todo mundo almoça, né, e janta arroz com feijão, né, é um prato básico, né, do Brasil. Então, só para concluir, porque já são 9 horas, né, já são 9h07, só para terminar aqui. Então, é papel, né, do Banco Central emitir, né, aquela história. O CMN autoriza, né, o Banco Central emite e a cada da moeda imprime. Então, ele emite papel moeda metálica. É ele que recebe os recolhimentos compulsórios, né? O Banco Central ele determina o percentual e o Banco Central emite o recolhimento compulsório. Ele que opera, né, as operações de redesconto, empréstimo às instituições financeiras. Eu expliquei a vocês o que é redesconto, né? Aquele empréstimo que os bancos, né, que as instituições financeiras pegam, né, do Banco Central. É ele que efetua essas operações de compra e venda de títulos públicos, né, de títulos da dívida pública. É ele que exerce todo esse controle de crédito, né, através das operações de redesconto e através das operações de compulsório. Ele que autoriza, normativa e fiscaliza e intervém nas instituições financeiras. Então, para que uma instituição financeira opere, para que ela crie, por exemplo, a gente teve recentemente o Nubank comprou a Isinvest, né, a maior corretora, né, de investimentos do país. Então, para que essa compra seja feita, o Banco Central tem que aprovar, né? Estão esperando ainda os trâmites legais aí do Banco Central, né? Tudo tem que passar pelo Banco Central. Ela que vigia, né, e controla o fluxo de capitais estrangeiros do país, então tudo passa, né, pelo Banco Central, a questão do fluxo de reservas internacionais. E é ele que também que regulamenta a questão da execução, né, e compensação, né, dos valores, né, de cheque, né, desses valores, dessas moedas discricionárias. Mas aí essas questões eu falo melhor, né, na aula, né, na próxima semana, que já estourou muito tempo, já está quase 10 minutos, eu nem notei que o tempo tinha acabado. Perguntas, dúvidas, vocês gostaram?